Oi, Alan, oi todo mundo, aqui quem fala é o Daniel e eu vim falar um pouquinho sobre o nosso papel aqui na Terra antes do pecado, né? Nosso papel aqui na Terra, ao sermos criados à imagem e semelhança de Deus, é de adoração. Antes do pecado entrar, Deus criou a gente à sua imagem e semelhança, e a gente foi criado para adorar, exaltar o nome dele. A gente foi criado para ser o reflexo dele aqui na Terra. E esse papel de ser como Deus, de ser o espelho de Deus aqui na Terra, a gente pode exercer até hoje, mas isso aí é outro tópico. O pecado, na Bíblia, ele diz que o primeiro pecado surgiu no jardim do Éden, quando Deus criou a raça humana, e Eva foi enganada pela serpente, pela árvore do bem e do mal, que fez com que Eva comesse a maçã e fez com que Adão também comesse. E Deus disse que se eles comessem, eles iriam morrer. Quando eles comeram, eles se sentiram vergonha e foram se esconder. E quando Deus chegou para eles, Deus já sabia onde eles estavam, mas ele foi procurar eles, ver se eles se confessavam, se eles se entregavam. Aí Adão confessou e disse que eles começaram do fruto proibido. Deus, por conta deles ter feito isso, ele disse para Eva que não queria deles no parto, para que ela tivesse seus filhos, que a raça humana ou a terra já estava tudo destruída. Disse também que eles não iriam morar naquele jardim. E ele disse também que, por conta disso, Eva lhe feriria a cabeça da serpente e a serpente feriria o calcanhar de Eva. Outro pecado também dito na Bíblia que acontece é quando Lúcifer se acha melhor do que Deus. E ele se acha superior, ele se acha que ele pode ser melhor, alcançar mais poder do que Deus, ou ser superior a ele. Só que ele acaba sendo expulso do céu. Mas antes de ser expulso, Deus pede para ele tentar voltar como era antes, ser um dos anjos de Cristo. Só que ele não quer, ele continua nisso e ele acaba sendo expulso. E o inimigo ele sempre levar tanta gente possível, quanto ele puder mais levar para o reino deles. Mas Deus ele não quer que aconteça isso com a gente. Ele quer que a gente fique no caminho dele, que a gente se esforce para ele não se afaste do caminho dele. Eu também vou falar sobre nós. Bom dia, e agora eu vou falar sobre como Jesus assumiu o papel de ser a imagem e a semelhança de Deus. O Senhor Jesus veio ao mundo como homem para ser nosso Salvador e tirar o pecado do mundo. Mateus 1:21 diz: Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele te salvará o seu povo dos pecados deles. Ele foi fiel em tudo ao Pai. Mateus 3:17 diz o seguinte: E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E a gente pode ver também que Jesus foi tentado, né? Ele foi bastante tentado, mas ele não pecou. Ele foi forte e não pecou. Porque vamos dizer que Jesus era mais forte que nós, mas eles podemos dizer que não, mas não sei se sim e se não. Isso tem uma explicação em Mateus 4, que diz: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então ele foi tentado sim, mas ele não pecou.
nesse texto aqui diz, vou ler de novo. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Forte. Sendo a representação de Deus na terra, ele nos ensinou seus mandamentos com amor e como devemos agradar a Deus com o nosso viver. Jesus foi um exemplo para nós de mansidão e humildade. João 1,12 diz o seguinte: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqui diz, como ser, mais de Deus. E é um texto bem que diz sobre esse assunto mesmo. E esse foi o que eu tinha, para falar sobre o terceiro ponto aí, que era como Jesus assumiu o papel de ser a imagem e semelhança de Deus. Eu também vou falar sobre o nosso papel aqui na Terra. Nosso papel aqui na Terra foi servir o exemplo como Jesus fez quando ele esteve aqui na Terra. Ele curou pessoas, ele ajudou pobres, ele ajudou famintos, leprosos, ajudou todos. E o maior relato de amor que acontece é quando ele morre na cruz para nos salvar. Ele morreu no nosso lugar. Ele assinou todos os nossos pecados, mesmo a gente não percebendo, a gente não amando ele. Ainda existem pessoas que não acreditam em Deus, que acham que isso é bobagem, mas na verdade não é. Por isso que nosso papel é ajudar elas a acreditarem que isso é certo, que isso é o correto, que é preciso acreditar que isso vai acontecer, que Cristo quer que todo mundo vai para o céu e que a gente esteja pronto para que no dia que ele me deu o galardão, a gente possa ir com ele e levar todas as pessoas que a gente tem. Então, nosso papel na Terra hoje é servir, como Cristo serviu, ajudar todos que a gente pode, levar pessoas para os pés de Jesus. E é isso. Então, agora eu também vou falar sobre algumas frases que falam. Então, uma das frases que eu vi também, é que toda vez que a gente peca, a gente está acabando com a nossa vida. Ou mesmo a gente tentando mudar, mesmo que não mudar, pensando que não vai dar certo, isso não é certo. A gente tem que ter confiança, ter fé que isso vai dar certo, que a gente vai conseguir sair disso. E que não é fácil pra ninguém. Pecado, todo mundo peca. E por isso que Deus pede que a gente continue em oração, que tudo isso vai passar. Ele quer que todo mundo vai para o céu com ele. Então, o nosso papel na Terra hoje é levar pessoas para os pés de Jesus e que curar, ou que salvar as pessoas que estão nos caminhos errados e ajudá-las a seguir para os pés de Jesus, para os caminhos de Jesus, para que elas possam ser felizes, ter toda a sua família no céu, e quando Jesus voltar, a gente possa ver tudo aquilo que ocorre em filme, sabe? Tipo, Jesus voltando naquelas vestiduras brancas, super lindas, cheias de anjos. E é isso. Oi, gente, eu vim aqui contar um testemunho sobre um caso em que eu vi Deus na vida de uma pessoa e é uma experiência muito pessoal que eu tive com Deus e que através dessa pessoa eu pude conhecer Deus de verdade. Então, meu pai teve uma época que ele teve que operar, a gente descobriu que ele era cardíaco. E um dos primeiros sintomas que ele teve foi que ele desmaiou na cozinha, e não queria voltar. A gente orava, fazia de tudo, mas ele não voltava. E eu e minha mãe, a gente esperava, na época a gente morava com os nossos avós, minha avó governando
desesperado, eu, minha mãe ligando pra ambulância, eu ligando pros irmãos, minha avó e o Fernando orando por ele. E nesse caos todo, meu avô chegou, eu não lembro onde ele tinha ido, mas meu avô chegou em casa. E aí a gente explicou pra ele toda a situação e ele foi correndo pra cozinha. Meu pai estava deitado na mesa da cozinha. E aí ele simplesmente orou e pediu a Deus para que Deus fizesse o fôlego de vida voltar pro meu pai. E um tempo depois meu pai começou a respirar. Foi minha primeira experiência. Eu já ouvi muitas experiências, mas foi minha primeira experiência forte com Deus que eu pude ver uma autoridade espiritual, sendo meu avô, meu pastor também, um milagre na minha frente. E foi assim, então foi isso, gente. Meu avô foi a primeira, foi uma pessoa que representou Deus aqui na Terra para mim, para muitas pessoas. E foi minha primeira experiência pessoal com Deus e eu tive graças ao meu avô.